Nós estamos aí nos 12 pilares firmes e fortes. Você está pronto para continuar? O que Deus já mexeu com você? O que Deus falou? Nós estamos construindo uma plataforma para você crescer, para a sua vida ser completamente transformada quanto às suas finanças. Deus tem muito mais. Eu sou Rodrigo Vaz e estou te ensinando a respeito do que a Bíblia diz sobre finanças, trazendo passos, trazendo ideias, exercícios, como você precisa se portar, onde você precisa agir urgentemente para que as suas finanças sejam completamente transformadas. Está pronto? Essa série já está mudando a história da sua vida financeira. Deus tem muito mais, nós vamos chegar nesse lugar que Deus tem. Olha só, um dos problemas que a gente vê as pessoas falando é o sentimento de solidão ao reconstruir, ao lidar com as suas finanças. As pessoas falam assim para mim: parece que eu estou lutando sozinho, parece que eu estou só, eu não consigo achar apoio, não consigo, é só eu contra as dívidas. E esse sentimento é muito forte nas pessoas, na família em si. Deixa eu te contar um sonho que eu tive, eu sonhei com um jogo zumbi. Parece estranho, mas deixa eu te falar uma coisa, é tão estranho para mim porque eu não sou acostumado a sonhar e muito menos gosto de jogo. Então eu não gosto muito de videogame, nem de computador para jogar, mas de repente eu tive um sonho e eu quero te mostrar o quanto Deus falou comigo nesse sonho. Quando eu sonho, eu sei que Deus está me dando alguma direção para eu entender algumas coisas na minha vida. E eu sonhei que eu estava num tipo de jogo contra os zumbis, e eu queria a todo custo, eu estava focado a chegar no chefão, e eu estava lutando contra, correndo, saindo, e eu estava num prédio, e eu já tinha jogado esse jogo antes. No meu coração, nesse jogo, eu já tinha zerado ele. E eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para poder chegar mais rápido lá nesse chefão, na última fase, para acabar logo com o jogo. Estava muito certo na minha cabeça o que eu tinha que fazer. E eu fui procurando nesse prédio, eu sabia que nesse prédio eu acharia uma criança, e essa criança realizaria o meu desejo. E eu sabia exatamente o que eu ia pedir para essa criança: me leva direto para o chefão. E eu procurei e encontrei, e aí eu peguei essa criança, olhei nos olhos dela e eu disse: me leva para o chefão, para a última fase. Essa criança olhou um pouquinho de lado para mim assim, e ela na mesma hora ficou triste, não me respondeu nada. E aí eu usei de outras tonalidades, outras formas: me leva para o chefão, me leva para o chefão, me leva para o chefão, para ver se era alguma coisa que eu tinha que pedir de jeito, com mais ênfase, com mais força. E essa criança só ficou triste e não falou comigo. Aí eu ofereci doce, balinha, guloseima, tudo, a gelatina, que é a sobremesa que eu gosto. Eu tinha gelatina e dei para essa criança gelatina, e mesmo assim ela não falou comigo. E então eu saí correndo, peguei essa criança e voltei para onde estava o restante da minha equipe. Existiam algumas pessoas da igreja que eu reconheci nesse sonho, e no meio dessa equipe estava a minha esposa. E quando eu cheguei com essa criança nos braços e olhei para a minha esposa, ela estava deitada meio que numa maca, e ela tinha acabado de ser infectada pelos zumbis. Ela estava se transformando num zumbi, e aquilo mexeu comigo. E quando a criança que estava comigo viu a minha esposa, correu, abraçou a minha esposa e virou e falou para ela assim: ele não entendeu, ele pediu para ir direto para o chefão. E aí mexeu comigo, essa criança, a primeira coisa que ela fala foi: ele não entendeu, ele pediu para ir direto para o chefão. E isso eu fiquei: uai, o que eu não entendi? O que eu não entendi? Fiquei meio no caminho, E eu fiquei super preocupado, por quê? Porque se minha esposa se transformasse em zumbi, eu ia ter que lutar contra ela. E eu não queria aquilo, e eu comecei a ficar preocupado, e aí eu fiquei com a minha cabeça, a criança falando: ele não entendeu, ele pediu para ir direto para o chefão. E fiquei preocupado com a minha esposa, olhando o que tinha acontecido com ela. E a partir desse dia, as pessoas estavam sempre em volta da minha esposa, e todos os dias de manhã eu saía para chegar no chefão, não conseguia, e voltava para casa, para esse lugar, para esse refúgio, para esse esconderijo onde ela estava. E ela estava se transformando, e aquilo mexeu comigo, e eu saía e voltava, todos os dias eu saía e voltava, e a criança não saía de perto dela. E aí então eu fiquei me perguntando: o que foi que eu não entendi? O que foi que eu não entendi? O que foi que eu não entendi? E no sonho eu me sentei, e depois de várias idas e vindas, tentando sair, tentando conquistar, tentando ir, vencer lá, até chegar nesse chefão, eu volto, e quando eu chego
eu entendi uma coisa, que o propósito daquele jogo para mim não era chegar no chefão, pelo menos não sozinho. O propósito é eu e minha esposa vencermos juntos, chegarmos juntos. Por isso que todas as vezes eu voltava para casa, por causa do valor que ela tinha. Olha só, deixa eu falar um negócio para você. A sua família é muito mais importante do que zerar o jogo financeiro para você. A sua casa ela é mais importante que a sua prosperidade. E eu falo isso para você que eu entendi nesse jogo que não adiantava eu correr para ganhar o mundo todos os dias e não estar com a minha família junto comigo. Não ter a minha família usufruindo de toda a minha conquista. Eu acordei na manhã, depois desse sonho, entendendo que eu não poderia deixar de trazer a minha família comigo para usufruir de tudo isso. Nós não estamos sós. Falar de finança para casais é uma das coisas mais complicadas que tem. Por quê? Porque mais ou menos um é o zumbi e o outro é o jogador. Eles lutam entre si. Quando a gente trabalha finança com casais, é super difícil. Por quê? Porque eles são diferentes. E ser diferente nunca foi um problema. Ser diferente não é ruim. Ser o marido diferente da esposa é a melhor coisa que poderia acontecer, mas as pessoas focam muito mais naquilo que divergem do que naquilo que as aproximam. Elas focam muito mais no quão a diferença é ruim, é difícil de lidar, do que quanto a diferença pode acrescentar. Hoje eu estou com você no pilar da família. O poder da família para você prosperar. Você precisa entender que chegar sozinho não tem valor, você precisa chegar junto com a sua casa. E se você se sente sozinho, porque você não está com seu cônjuge conquistando junto com você, aqui precisa haver uma sincronia entre vocês. Por quê? Porque o sucesso de um é o sucesso da família. Precisa ser. Sabe, falar de finanças é complicado, porque na maioria das vezes os casais, parece que eles não estão do mesmo lado. Parece que eles estão lutando contra eles, parece que eles não estão conversando. Gente, 46% dos casais brigam por questões financeiras, e o maior índice de divórcio não é de traição de uma pessoa com outra pessoa, mas é da traição financeira, das pessoas esconderem o que estão fazendo com o dinheiro, porque não confia no outro, porque não acredita no que o outro está fazendo. Marido e mulher acabam competindo, não ficam do mesmo lado e não jogam junto na maioria das vezes, quando a gente fala de finanças, sabe? Deixa eu te contar uma história de um professor que me deu aula. Ele e a esposa casaram muito jovens e ele rapidamente assumiu uma igreja, ele era pastor e ele assumiu uma igreja. E eles passaram dificuldades no início da igreja, o salário era muito baixo, tipo assim, a igreja estava iniciando, não tinha uma renda, nada disso, que pudesse... Então, eles acabavam discutindo muito por causa de finanças, e muito por causa do jeito que cada um lidava com finanças. Então, eles chegaram ao ponto de já se preparar para o divórcio, do tanto de pressão que eles enfrentaram no casamento, no início do casamento, enquanto eles estavam ali, pastoreando aquela igreja que eles estavam. Ela ia fazer compra e ela voltava com o carrinho lotado de coisa, ela gastava o dinheiro todinho com compra, e isso quebrava ele não entendia, ele não concordava, ele olhava aquela situação e ficava indignado, e isso mexia com ele. Aí ele, não, outra vez sou eu que vou. Aí quando ele trazia um saquinho de pão e pouquíssimas coisas, mais uma sacolinha na mão. Ela ficava indignada, porque como é que pode, ele não compra, ele vai fazer a gente passar fome. E aí eles entravam em muitos embates, porque o jeito que cada um dos dois lidava com o dinheiro era completamente diferente. Eles não viam da mesma forma, eles não acreditavam da mesma forma. E eles demoraram a entender o motivo disso. Não é que era ruim, não é que era errado, mas é que eles não estavam abertos para uma mudança. Por que aconteceu? Ela aprendeu uma coisa e ele aprendeu outra coisa. E os dois trouxeram para o casamento aquilo que eles tinham aprendido, mas permaneceram o mesmo. Em vez de eles se juntarem para eles criarem uma rota para o casamento deles, eles vieram com aquilo que eles aprenderam com os pais deles, e ela veio com aquilo que ela aprendeu da mãe. Sabe como é que é a história deles quando eram crianças? O pai dela era caminhoneiro. O pai dela ficava mais de mês, 2 meses longe de casa, e quando vinha, entregava um bolo de dinheiro e fazia uma compra gigantesca, porque ele não sabia quando ele ia ter dinheiro de novo. Ela traz essa carga com ela.
Ele, pelo contrário, a família dele ganhava na semana, então eles nunca tinham dinheiro para fazer uma grande compra. Então ele cresceu aprendendo que sempre tem que comprar um pouquinho, surgia dinheiro, comprava, surgia dinheiro, comprava. Eles trouxeram as suas realidades em vez de construir a história deles. Quando a Bíblia fala deixar pai e mãe, está falando de deixar os legados para construir uma nova história. E aqui entra o choque de realidade dos dois. Eles não tinham uma história como casal, eles tinham histórias como indivíduo. E é super normal, você traz tudo isso para a sua casa, você traz isso tudo para o seu lar. Mas você precisa ser maleável a entender que pessoas são diferentes. E esse é o nosso grande desafio. Gênesis 2,4, né, que fala deixar pai e mãe, né, e una a sua mulher, né, tornando os dois uma só carne. E isso foi repetido por Jesus em Mateus 19, por Marcos 10, né, fala isso. Paulo repete isso, né, em Efésios 5,31. Não é só, né, ser uma só carne, não é só uma relação ali no chamego, né, na cama e tudo mais. Nós estamos falando de cumplicidade, nós estamos falando de se apoiarem, de ambos irem na mesma direção, apoio nos sonhos, apoio no propósito, né? Eclesiastes 4, né, de 9 a 10 vai falar assim, olha, é melhor em serem dois do que um, porque eles se ajudam a chegar mais longe. Deixa eu te falar, você tem na sua casa o melhor apoio que você pode ter para prosperar, mesmo que vocês sejam diferentes. Diferença não é problema quando os dois estão abertos para crescer. O problema é que nós grudamos no osso e nós não estamos disponíveis para uma conversa diferente ou madura. Precisa crescer como casal. Efésios 4,6 fala, olha, de um corpo bem ajustado, crescendo junto pela justa cooperação. O que é isso? Um corpo cresce porque eles são ligados, né? Cada membro é ligado pela junta. Então existe crescimento no corpo porque cada membro cresce, e aí porque todos os membros crescem, e o corpo cresce, e o que faz eles estarem juntos é a junta, né? É aquilo que faz um membro estar ligado ao outro. E ele diz nesse texto de Efésios que essa junta é a justa cooperação. Sabe o que ele está dizendo? Que cada membro diferente, não é um mais valioso que o outro, é um diferente do outro. E o corpo cresce quando cada um faz aquilo que sabe, pode fazer para que o corpo cresça. E a gente precisa entender isso no casamento. O marido e a esposa precisam fazer o que eles sabem fazer para que o corpo do casamento cresça. A maior força do crescimento está na justa cooperação, cada um fazendo a sua parte em prol do todo. Não é o salário de um, não é o salário de outro, é o salário da casa. Não é o que um age ou da forma que o outro age, é como a casa vai reagir. A família, ela te ajuda a crescer muito mais rápido, você precisa aceitar isso. Muitas pessoas se sentem só na família, porque não compartilha. As diferenças entre os cônjuges precisam fazer eles ficarem mais juntos ainda, sabe por quê? Porque aquilo que eu não sou bom, minha esposa é, e aquilo que ela não é boa, eu sou. Então, quando nós nos juntamos, em vez de nós termos dois diferentes, nós temos um mais completo. O pilar do casamento, o pilar da família, é a família junta conquistando, sabendo o que tem que falar, sabe? A Bíblia diz que quem comigo não ajunta, espalha. Então, se a minha família, se minha esposa, ou seu marido, né, ou sua esposa, não for um com você, tudo que ele vai fazer vai tirar de você, e você não vai conseguir ajuntar, você não vai conseguir ter. Então, você precisa fazer com que vocês não se atrapalhem no crescimento, mas que vocês se ajudem. Está na hora de convocar a matilha para o propósito da prosperidade. Está na hora de convocar a família, mãe, esposa, filho, filha. Está na hora de você chamar todo mundo, cônjuge, para uma reunião, para começar a entender para onde a família vai. As pessoas que se sentem sós, precisam convocar a matilha para crescer. Por que eu estou falando por isso? Porque você tem que sentar na sua casa e você tem que ter uma conversa sincera para falar a real situação da sua casa. Onde vocês desejam chegar como casa. As férias que vocês querem tirar e quando conseguem tirar como casa. Não adianta, porque se a esposa ou o marido não sabe o que está na mente do outro, ele não vai ajudar e não vai cooperar.
Ninguém aqui é adivinho para saber o que está passando na sua cabeça. Precisa haver diálogo e conversa para que vocês cheguem ao mesmo lugar juntos. Por quê? Porque aí, quando o cônjuge souber exatamente o que está acontecendo, ele vai poder ajudar. Mais fácil vencer quando existe uma consciência mútua na casa, do que quando um só desbravando, querendo vencer, querendo fazer tudo. Quando os filhos entendem aonde precisa chegar, até os pedidos, até as reclamações vão mudar, porque ele vai fazer parte do propósito. Não desista na primeira conversa, porque você não vai conseguir convencer todo mundo na primeira conversa, mas não é nem para convencer, é para vocês chegarem num denominador comum, aonde a família quer chegar, sabe? A conversa precisa ter esse acordo. Muitas vezes, um dos cônjuges, não gosta muito do assunto finança, por não se sentir capaz, por sentir vergonha, história, tem que insistir. Por quê? Porque são coparticipantes, é necessário que conversem. É necessário que se ensine, é necessário que haja sabedoria, sabe? Juntos vocês vão chegar muito mais longe, pode até demorar mais, mas vão chegar muito mais longe. Convoca o reforço na sua casa, a sua família precisa ser um com você, o projeto precisa ser visto e entendido por todo mundo. Está entendendo? Chega de você ser um lobo solitário, você precisa chamar a matilha, o sucesso está no grupo. Deus não chamou ninguém para chegar sozinho, Deus chamou a gente para chegar de galera, todo mundo junto. Perguntas, que valem a pena você fazer. Quando a gente fala sobre finanças de casais, de casamento, quero responder para você 3 perguntas. De quem é o dinheiro? Quem toma as decisões financeiras no casal? E o que o casal deseja construir com o dinheiro? Essas 3 perguntas têm que estar muito claras no seu coração, para que você consiga unir a sua casa, em vez de dividir a sua casa, sabe? De quem é o dinheiro? Se vocês quiserem crescer, o dinheiro é do casal. Não importa quem trabalha, mesmo que não haja contas conjuntas, cada um tem sua conta, um banco diferente por causa do trabalho, mas o dinheiro precisa ser do casal, para que vocês juntos se organizem e cresçam. O dinheiro não é do marido, o dinheiro não é da esposa, sabe? Precisa haver essa cumplicidade, é a chave para vencer. Porque aí vocês vão ter mais para vocês conseguirem ver para onde vocês querem chegar. Existem aqueles que escondem as finanças, aqueles que não se interessam pelas finanças, não importa, precisa ser um e precisa ser conversado. Cuidado com o isolamento, sabe? Se isolar ou isolar o cônjuge para que ele não saiba, para que ele não consiga, porque isso é você estar sozinho e é mais difícil vencer assim. Por isso você acha que sempre o cônjuge está atrapalhando aonde você quer chegar. Precisa haver clareza nos dois, inclusive nos filhos. Você tem que ter transparência, é sempre o melhor caminho. Se ajudem, fale qual é o seu plano, qual é a sua ideia. Normalmente quem não é o mantenedor da casa ou a mantenedora da casa, se sente excluído, ou completamente fica complexado. Porque está sempre deixado de lado, mas na verdade, se a pessoa não tem habilidade nenhuma a lidar com dinheiro, como é que ela pode dar um pitaco? O que ela vai falar vai ser emocional, e cara, não pode ser emocional quando a gente trabalha com dinheiro. E se uma pessoa ela não entende de finanças, não adianta ela dar pitaco na área financeira, porque tudo que ela vai falar vai ser sentimento em vez de conhecimento. O que ela precisa fazer? Não falar? Não, ela precisa estudar e aprender, ela precisa se abrir para entender de finanças. Você não fala enquanto você não sabe, mas você comece a entender, se interesse por isso, porque é a sua casa, é o seu sonho que vai ser realizado. Mostre, através das suas ações aí, que você pode ajudar e que você se preocupa. Porque o que acontece? O isolamento faz com que a pessoa não se interesse por aquilo e ela passa uma imagem de quem não está nem aí. E aí existe isolamento. A gente precisa de cumplicidade, sabe? Traição financeira é o maior motivo de divórcio. Esconder os gastos, sabe? Planos separados. Vocês são um. Precisa haver esse acordo entre vocês. Quem toma as decisões financeiras? A gente entende, o sacerdócio do homem, a gente, como cristãos, nós entendemos como é que é a família e o sacerdócio do homem, como é que funciona. O homem, eles são responsáveis diante de Deus, pela condução espiritual e do modelo para a família em si. Mas as decisões não podem ser somente dele. Tem que haver acordo entre marido e esposa em prol do objetivo da casa, para que vocês consigam chegar. Qual é o objetivo financeiro da sua casa? Conversem desarmados, sabe?
Eu sei que é difícil pelo tanto de trauma que já teve na área financeira, muitos casais, mas conversem desarmado, exponham as necessidades e vejam aquilo que vai construir o futuro, sabe? Quem deve lidar com o dinheiro da casa? Aquele que tiver mais habilidade. Imagina o seguinte, um médico, ele é ótimo como médico e a esposa é contadora. Qual é o melhor para mexer com dinheiro? É a contadora, então não é porque ele é homem que ele tem que mexer com dinheiro. Ele continua sendo um sacerdote, ele continua tendo uma posição diante de Deus de decisão, de tomar mesmo a frente, de proteger a casa, mas quem vai fazer os gastos, quem vai fazer as compras, quem é melhor para fazer os investimentos, é ela. Então nós não temos problema, né? A mulher não toma o sacerdócio porque ela consegue organizar melhor as finanças. A gente precisa ter essa habilidade e ter essa tranquilidade de que existem mulheres que lidam melhor dinheiro do que com o homem, por causa da criação. Lembra das histórias lá para trás? Mas ambos precisam crescer e não vai ser a decisão da mulher, não vai ser a decisão do homem, vai ser a decisão da família. É isso que precisa acontecer. Sabe, o que o casal deseja construir com o seu dinheiro? Defina os planos para o ano, sabe, seja realizar, pagar uma dívida. A consciência mútua ajuda muito. Por quê? Porque quando a mulher ou o esposo pensar em gastar, ele vai lembrar do propósito e do compromisso que fez. Não é tão simples como eu estou falando, mas precisa acontecer na sua vida e na sua casa. A gente vai acabar exigindo muitas vezes, claro, mas quem não sabe dos planos, como é que pode contribuir? Se a gente quer exigir alguma coisa do cônjuge, a gente precisa que eles saibam aonde nós queremos chegar, porque quando um sabe o sonho do outro, vocês se ajudam, em vez de vocês tirarem força. E a individualidade? Sabe, se depender do marido, né, eu não gasto mais nada, né, a mulher pode falar isso, mas na verdade, tem uma ideia para resolver isso, a lei das cotas. Crie cotas mensais, né, em que pode gastar aquele tanto de valor, seja o marido, seja a esposa, seja com sapato, com carro, com roupa. Crie as cotas. A cota mensal ajuda a você não ficar perseguindo, nem o homem perseguir a mulher, nem a mulher perseguir o homem, mas que eles tenham aquelas cotas, que é o limite deles no mês, para que eles possam gastar. Assim você continua sendo um indivíduo com direito a você fazer aquilo que você deseja, o sorvete que você está no meio da rua e fazer isso. As cotas te ajudam a ter essa liberdade, mas você só pode ir até ali. Por quê? Porque o casal resolveu. Eu tenho um exercício para você. Senta junto com a sua família, mostra e conversa sobre o que é a prioridade, como é que vocês estão hoje, qual é a situação. Monte aquilo que é prioritário para vocês. Quais são os sonhos da casa, quais são as metas de gasto da casa. Eu acredito que ambos que querem crescer, sabe, que estão juntos, né, vocês vão conseguir entrar num consenso, talvez não no primeiro mês, não no segundo mês, não num ano, mas isso precisa se transformar num exercício de vida para você, sabe? Se você tem péssimas lembranças em lidar com dinheiro, né? Você precisa aprender isso para você conseguir apoiar. Se você não sabe lidar com dinheiro, você não é um apoio. E aí não adianta você querer ser ouvido se você não tem a capacidade, se não tem a informação e não tem o conhecimento. Então estude, corra atrás, mostre interesse, ajude para chegar do outro lado o seu cônjuge. É assim que a gente vence, sabe? A regra mais importante do que eu estou falando para você do pilar da família é que você não está competindo com o seu cônjuge, vocês dois estão no mesmo time, está na hora de jogar junto. O pilar da família é um poder incrível. Deus nos ensina o poder da oração de concordância, sabe, se você tem a oração de concordância, pronto, você tem tudo para vencer na sua casa. Você já tem um para orar junto com você, para que vocês tenham poder para ligar, desligar e fazer grandes coisas na sua casa, na sua família. Os 12 pilares, a gente está aqui para te mostrar o caminho que acelera você, que te faz crescer, que faz a sua casa ficar junta em prol de um propósito. É a sua arma mais poderosa. Se você se sente despreparado para contribuir na sua casa, poxa, não se menospreze, aprenda, sabe, não se feche, ajude. Cresça, né, e se prepare para contribuir. Sua família é muito mais importante que a sua prosperidade, sim. E vai ser incrível quando todo mundo chegar junto na multiplicação, aproveitando junto também. Decida ir para a próxima fase. Continue, né, permaneça mesmo sendo construído e realize todos os seus sonhos. Como um casal. Vocês não estão lutando contra, vocês estão juntos. Tem um link aí. Se você quer crescer como casal e como finança,
se prepare para a próxima fase que a gente tem. Eu acredito que você vai chegar lá. E você que deseja essa mudança, se liga aqui comigo, vai valer a pena. E aí nós vamos agora para o último degrau, para o último pilar. O pilar da sabedoria, o grau da sabedoria, a maestria. Se prepare para o último pilar.